Estou aqui com o Luiz Serni, coordenador técnico da Buildspuma. Luiz, hoje a gente viu várias inovações, né, sobre o XPS. Queria que você falasse um pouco mais sobre a empresa aqui da Buildspuma, como que faz parte desse... O grupo, na verdade, é o grupo CPE Plásticos, né? Buildspuma é uma marca do grupo CPE, que detém outras marcas no mercado de produtos. E entre eles tem o poliestireno extrudado XPS, que aqui no Brasil é conhecido como Buildspuma. Esse grupo é o primeiro grupo no Brasil em processo de extrusão plástica, né, que faz a espumação do poliestireno. É a única empresa na América Latina a produzir esse material, né, com mais de 50 anos de know-how nesse tipo de processo industrial. O poliestireno extrudado XPS é um isolante térmico com alta capacidade de isolamento térmico e possui algumas características muito interessantes aí quando empregadas a parte da construção civil. A principal característica do material é um material que praticamente não absorve água, com alta resistência à compressão, com alta resistência à flexão e com uma característica de não ser um material que serve como base para a proliferação de fungos, de bactérias e pode ser empregado em qualquer parte da obra, né? Hoje a gente vai passar um pouco do nosso tempo aqui com vocês. Vocês vão poder ver uma obra totalmente executada com XPS sendo utilizado tanto em parte de bancadas, parte de paredes, cobertura, tudo utilizando o poliestireno extrudado. Óbvio que o poliestireno extrudado é um material regulamentado, né, segue normas, então é um material retardante à chama, segue os ensaios de questão de absorção de água, os ensaios de flexão, de compressão. Então é um produto aí que tem muito a oferecer para o mercado e para os mais diversos tipos de construção no Brasil. Perfeito, Luiz. Bom, aqui a gente está com poliestireno, né? Vem assim a matéria-prima e essa matéria-prima depois processada que forma a placa de poliestireno extrudado, né? Você pode me dizer um pouco sobre como é esse processo dentro da fábrica? Com certeza. A base para o processo de extrusão plástica é o PS, né? É o poliestireno. PS é a sigla dele. Quando vocês olharem embaixo de uma embalagem, tiver PS, o símbolo de reciclagem 6, é esse material. Então a gente já está falando aqui que é um material 100% reciclado, ele pode ser reutilizado, pode ser recuperado e no processo industrial ele vai passar por um processo de aquecimento e extrusão plástica. O que é um processo de extrusão? O processo de extrusão consiste no aquecimento da resina, onde depois você vai aditivando gás, né, e os aditivos para fazer a expansão, para que corra a espumação do material, dando origem às placas. Mas é bem isso daqui, é uma resina dura, né, com base plástica, e aí no processo a gente esquenta ela, como vocês vão ver também, e faz o processo de extrusão espumando ela com gás e com os aditivos, onde inclui a parte de retardante à chama, a parte de corantes, e aí depende do produto que você vai fabricar, você vai espumando ele de acordo com a necessidade do cliente, né? Dentro desse processo, a gente começa a definir alguns parâmetros, dependendo do tipo de obra, onde vai ser utilizado. Então a gente consegue ter um material mais resistente, menos resistente, com características que vão atender ao tipo de construção ou tipo de aplicação que o cliente quer, né? Apenas assim para introduzir um pouco sobre a aplicação, o XPS é utilizado muito em parte de coberturas de alvenaria, ele é muito utilizado na parte de produção de painéis industrializados, ele é utilizado também para áreas de piso aquecido, ele é utilizado em parte de coberturas agrícolas, industriais. Então você tem uma versatilidade muito grande no material, principalmente porque ele é um material que possui uma estabilidade térmica muito grande. Então, se você usar o XPS na sua parede hoje, daqui 20 anos, você vai continuar tendo uma parede termicamente isolada. Ele possui características que garantem que ele vai um material que vai durar tanto quanto a obra dura. E isso é um fator muito importante quando a gente pensa em construção civil. Então agora, bora conhecer a fábrica com a gente e depois nós vamos fazer visita numa obra bem legal para vocês conhecerem mais sobre o XPS. Vamos lá, gente. O que é XPS? XPS são placas de poliestireno extrudado. É um material de célula predominantemente fechada e homogênea, com baixa absorção de água e elevada resistência mecânica. O XPS é obtido a partir do poliestireno, com a adição de gás carbônico, sendo um material ecologicamente correto pela captura de CO2 e adição de aditivos, como aditivo retardante à chama, sendo um material em conformidade com ensaios de ignibilidade para materiais de construção. Na construção civil, o XPS é utilizado em sistemas de isolamento térmico devido à sua baixa condutividade térmica, podendo ser aplicado em sistemas de vedações horizontais, verticais,
em coberturas, vedações internas e externas, podendo ser utilizado com placa cimentícia também para sistemas em light steel frame. É um material que pode ser aplicado com argamassa colante ou com espuma de poliuretano, não sendo indicada a utilização de colas base solvente. Ademais, recomenda-se que a placa de XPS não seja exposta à radiação ultravioleta. Esse vídeo foi oferecido pela Build Espuma, empresa referência na fabricação de XPS no Brasil. Para mais informações sobre a série O que é, acompanhe no canal do YouTube Alexandre Brits. Com a arquiteta Laís Souza, que foi idealizadora desse projeto. Laís, conte mais sobre a concepção desse projeto utilizando o XPS. A cliente aqui dessa casa, ela gostaria de um projeto mais contemporâneo, né? Então eu pensei em utilizar esse material, aproveitar, né, as características dele, para a gente utilizar esses grandes vãos, fazendo uma arquitetura mais linear, né? Inclusive a gente utilizou aqui nessa garagem, utilizamos também dentro da casa para integrar todos os ambientes, né? Pudemos também utilizar nos próprios mobiliários, como nas bancadas, né? Aproveitamos também nas portas, que ela gostaria de um estilo de porta mimetizada, então a gente conseguiu aplicar os revestimentos sobre as portas e com a leveza, né, do material, não ficaram portas muito robustas, pesadas. Então a gente aproveitou de diversas maneiras para fazer nichos também nos banheiros, que foi muito mais fácil do que com a alvenaria. Enfim, deu para utilizar em várias formas o material. Que legal, é um material aí leve, né, de baixo custo, bastante eclético, ele pode receber vários tipos de revestimento, como você comentou, né? Isso. Fizemos portas com XPS, bancadas. É um material bastante interessante, né? Além disso, foi utilizado também nas vedações também, né? Forro, isso, lajes. nas vedações também, né? Causando esse conforto acústico, térmico principalmente. Legal. A gente também conseguiu fazer vãos grandes no sentido de grandes portas, né? Grandes portas, grandes janelas do chão ao teto, com não tantos problemas, né, como é a arquitetura mais tradicional. E aí, gostou de trabalhar com o XPS? Vai aderir para as próximas obras também? Com certeza quero aderir para as próximas obras. Legal. Laís, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, foi ótimo conhecer você, essa casa, o seu projeto em si, parabéns aí. Obrigada também pela oportunidade de falar. Estou aqui com o engenheiro Elcio Hernandes, engenheiro civil, responsável por essa obra e responsável também pelo desenvolvimento dos produtos com o XPS. Elcio, nessa casa aqui, quais foram os diferenciais dessa casa utilizando o XPS? Sim, nós temos aqui uma tipologia que é o fechamento externo dessa unidade. Então nós temos aqui, como se pode ver, uma composição do XPS de 20 milímetros colado com colas estruturais ao painel cimentício. Então esse daqui já produz uma resistência térmica e uma resistência acústica. E você elimina a interposição de outros materiais, como chapa de OSB, isoladamente, a manta hidrófuga também, e até outras chapas usualmente utilizadas. E nós temos aqui também uma outra tipologia de chapa que foi usada principalmente para a laje de suporte da caixa d'água e a laje de cobertura das lajes planas. Então essas daqui foram as principais tipologias de uso na obra aqui para fechamentos. Bom, então tem um material extremamente leve, que é o XPS, Sim. né? Agregado com a placa cimentícia, que dá esse reforço estrutural ao material, além de todos os benefícios desse material, né? Um material de baixíssima absorção de umidade, né? Então pode ser utilizado em áreas frias, aí, áreas molháveis.
Também tem um material que tem baixa condutividade térmica, então serve como um isolamento térmico para toda a edificação, né? Utilizado aí no revestimento externo das vedações. Um material excelente, né, para utilizar em casas populares, casas de alto Exatamente. A gente tem alguns projetos aí para atender baixa renda, né, e média e alta renda, como já está sendo utilizado em algumas incorporadoras. E o uso do material vai além da parte de fechamento, que pode ser verificado aqui a confecção de bancadas, se integrando perfeito, portas, exatamente. Então existe uma versatilidade muito grande. E um exemplo também de aplicação seria o forro, como esse aqui do teto da garagem. Então esse daqui é um forro em XPS, ele vai sofrer alguns processos ainda de resistência a fogo, que já estão programados, mas que vence grandes vãos, proporciona uma produtividade grande e substitui nas áreas externas o tradicional gesso acartonado, porque tem a vantagem de ser impermeável. Quando você fala sobre resistência a fogo, vai ser um revestimento? Sim, é um revestimento com argamassa à base de óxido de magnésio, que já existe esse produto usado internacionalmente, e a gente está adaptando aqui para o uso nacional. Perfeito. Então, com isso, eu tenho toda a minha parte de estruturação com XPS e a placa cimentícia. O material é extremamente leve, eu consegui vencer grandes vãos aqui, né, como foi comentado pela nossa arquiteta. E é um material de baixo custo também, né, Sim. comparado com estruturas pesadas, robustas. Sim. E a gente vê toda essa preocupação também com resistência ao fogo, toda a parte de características técnicas aí do Sim. material. E a produtividade, esse forro aqui tem 70 metros quadrados, ele foi feito em um dia. Então foi executado com uma produtividade aí bastante grande. Com certeza. Muito bom, né? Run away.